Olá, eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Este podcast tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com a colaboração dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. Vou-me levantar para mostrar aqui a minha roupa, emprestada gentilmente pela loja Ava, a loja da Renata, uma loja que tem coisas muito bonitas, comércio tradicional, não deixem de conhecer. E vamos passar àquilo que é importante. O meu grande convidado hoje, Zé Eloy. Obrigada, Zé. Muito obrigada eu. Zé Eloy. José Val, na realidade. Pronto, íamos começar mesmo por aí. Íamos mesmo começar por aí. Acho que é uma boa introdução. Diz-me lá, Eloy faz parte do teu nome ou não? Faz. Ok. Sim. Ok, pronto. Sim, mas é uma história curiosa e eu acho que é uma boa forma de começar. É? Porque, efetivamente, eu nas Caldas e até uma determinada fase da minha vida, se me perguntarem o meu nome é José, não é Zé. Exatamente. E o meu apelido é Val, não é Eloy. Eloy é o nome do meu pai, era o primeiro nome do meu pai. Correto. E, portanto, eu durante muito tempo estava colado à imagem do meu pai. Portanto, era o Zé Eloy e dava jeito o Zé Eloy para algumas coisas, porque toda a gente me identificava. Mas, e sabes que eu vou-te interrompendo, peço desculpa, Claro, que estas claro, conversas são mesmo agradeço. assim. Mas porque o teu pai também era José Eloy? Não, o meu pai era Eloy, de primeiro Ok. nome, não é? Ah, era Sou Eloy? José porque o meu avô era José, o meu Correto. pai era Eloy, naquele tempo em que havia esta tendência de seguir, dar nomes, não é, dos seus progenitores, avós, Mas etc. podemos tratar aqui por Zé, não é? Podes Tranquilo. tratar como quiseres, Não é? sim, Pronto. claro. Zé, Certo. muito conhecido aqui nas Caldas por seres proprietário de uma casa que tem anos e anos, que é o Maratona, não é? Uhum. Mas este é o verdadeiro, achas que conheces, até para mim. Porque efetivamente aqui nas Caldas andamos sempre aqui na coisa do achómetro, não é? Exato, Conhecer, exato. achamos que conhecemos, e depois na realidade não conhecemos nada nem ninguém, nem as histórias que estão por trás de quem fez casas e de quem construiu aqui nas Caldas. Vamos aqui a um Zé muito pequenino, a uma infância, pode ser? Claro, Ou vou-te claro. pôr numa posição desconfortável? Não. Não? Tudo bem. Tranquilo? Sim. Assim, um Zé que tinha para aí, sei lá, uns 10, 12 anos e que era um sonhador, penso eu, já na altura, ou pelo menos, acho eu. Uma infância... A minha memória numas coisas está muito viva, noutras nem por isso. Uma infância feliz? Sim, uma infância, sim. Portanto, eu resido nas Caldas mais ou menos desde essa idade. Ok. Então, tu não nasces nas Caldas? Não, eu venho de Moçambique, sem memórias nenhumas. Vim muito novo de Moçambique, os meus pais eram Viseu, o meu pai e minha mãe Guarda, mas nunca mais retornaram, quer dizer, quando vieram da África não retornaram às suas terras, Claro. procuraram um sítio onde viver Claro. e acabaram por se instalar em São Martinho do Porto, daí eu mais tarde ter tido esse desejo de abrir um restaurante em São Martinho Também do é São Porto. Martinho, Exato, exatamente. que havia essa ligação. história. Eu fiz lá a minha escola primária e comecei a fazer o ciclo preparatório nas Caldas e no segundo ano do ciclo foi quando nos mudámos para as Caldas. Ok. Com essa idade? Sim, Tem sim, 10 eu entrei anos, com 12, 5 por aí. anos para a escola, portanto devia ter 11, 12, mais ou Exatamente, menos a idade que o meu exatamente. filho tem agora. Um percurso normal? Ou seja, uma criança que cresce em São Martinho é uma criança feliz, porque era uma vila, porque era um sítio seguro, porque era um sítio incrível para se brincar, quando São Martinho era o teu quintal. Andavas pé descalço na rua? Pé descalço, não sei se andaria, mas eu vivia mesmo, eu atravessava a rua, estava na praia, não é? Maravilha. O meu melhor amigo era o caseiro que tomava conta daquele palacete que havia ao lado. Que agora Portanto, tudo isto aquilo era há o nosso quintal, não é? Tudo isto era o nosso quintal e foi incrível. A parte menos incrível e que surgiu mais ou menos aos 11, 12, foi que efetivamente nós tivemos, pela exigência dos meus pais, e tem a ver com a história de vida deles, tivemos que começar a trabalhar, a ajudar muito cedo, um ajudar que rapidamente passou a ser uma obrigação. Portanto, essa coisa do feliz, eu diria que sim, até aos 10, 11 anos, feliz, mas também um feliz que nós achamos que é feliz, mais tarde percebemos que fica ali um vazio, que era a vida fazia com que os meus pais tivessem um dia inteiro fora de casa. Claro. E eu tenho uma irmã gêmea, vivíamos em São Martinho e passávamos um dia literalmente sozinhos. Portanto, eu entrei para a escola com 5 anos, nós íamos sozinhos para a escola, vinhamos sozinhos da escola, tratávamos do almoço, que ficava num termo sozinhos, fazíamos o que queríamos,
etc. E isso parece incrível aos olhos de uma criança, mais tarde percebes que fica ali uma falta desse suporte, não é? E tu achas que isto te acompanhou para a vida? Do género, aquela coisa, tu não queres fazer aos teus filhos aquilo que... Não é aquilo que os seus pais inevitavelmente fizeram porque tinham que o fazer, não é? Claro, Como é sem óbvio. julgamento. Sem não é? julgamento absolutamente nenhum. Claro. Mas hoje em dia, como pai, pensares assim, epá, eu quero Fazer diferente. Fazer diferente. Sim, claro que sim. Obviamente que há algo há algo que nós não escolhemos, são os chamados padrões, não é? Claro. E inevitavelmente há uma parte que acompanha um padrão, claro. Não é? A cena do trabalho, muitas vezes escolher o trabalho em prol do filho, acontece muitas vezes, claro. Infelizmente mais vezes do que gostaria, porque é a mesma justificação. É o ritmo, é a necessidade. Porque efetivamente a máquina está muito montada já e a roda tem que rodar. E tem que rodar, exatamente, rodar. claro. Hoje, mas com mais consciência de claro. também me permitir de vez em quando fazer a escolha. Não, eu hoje vou priorizar o meu filho. Claro. Não é? Portanto, tentar criar um equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, depois vens para as Caldas. Sim. Pronto. Fazes o secundário, normalmente? Sim. Normalmente, sim. Dentro da minha história, eu normalmente. Okay? Queres contar a tua história ou não queres contar a tua história? Posso contar, quer dizer, também não vale a pena aprofundar. Acho que apenas para aquilo que importa aqui são pequenos tópicos, não é? Que eu acho que é uma das questões que me caracteriza e faz com que tanta gente saiba quem eu sou, que vai muito além do maratona, não é? Porque, efetivamente, a minha vontade de fazer coisas acontecer é uma vontade que vem desde sempre, ou de quase sempre, não é? Pelo menos desde a minha adolescência / pré-adolescência, porque eu lembro-me, com 15 anos, eu já organizava eventos e já organizava festas, matinés às quartas-feiras à tarde, festas na Columbófila, festas em associações recreativas, etc., com o meu grande amigo PC. Que já não está entre nós. Que já não está. E, portanto, eu desde muito cedo que isso acabou por me colocar em círculos, colocar em papéis de visibilidade, claro, não é? Apesar de eu... E de fazer com que os outros acham que conhecem. Exato, é isso. Exato. É uma boa deixa. Exato. Sim, e claro que isso depois foi continuando, não é? O meu secundário não foi... eu tive uma juventude um pouco irreverente. Rebelde, sim, não é? Enverdei por caminhos mais alternativos, entre os movimentos punk. Experiências diferentes. Também. E que entrava muito em conflito familiar, portanto fez com que a minha relação com os seus pais familiar fosse sempre uma relação difícil, conflituosa. A minha mãe teve uma história de vida muito difícil também, não é? E teve um episódio... Mas tu achas... Desculpa. Não, ora essa. Mas tu achas que tu escolhes estes caminhos porque tinhas um espírito muito crítico ou porque não te enquadravas naquilo que era a coisa padronizada, sabes? Olhando hoje com alguma honestidade, eu acho que, portanto, foi uma forma de contrariar provavelmente todo o meu lado de timidez e de introversão e a forma de procurar integrar-me dentro de determinados grupos. E eu fui pelo caminho da rebeldia. E, portanto, são escolhas, quer dizer, cada um faz escolhas inconscientes, não é uma escolha consciente neste sentido. Trouxe consequências até ao dia de hoje ou não? Ou é um passado que está passado? Qualquer escolha que nós fazemos, ainda hoje, no nosso dia-a-dia, as nossas 24 horas são feitas de escolhas, não é? Se vir para a direita ou vir para a esquerda tem uma consequência, Outro não é? dia disseram uma coisa gira, que uma escolha, grande parte das vezes, é uma oportunidade. Claro. Mas muitas vezes também te leva por caminhos mais sinuosos, não é? E é o que é, mas lá estava. Arrependes-te, voltavas atrás e mudavas? Eu penso, o trajeto. Obviamente que há coisas que nós mudaríamos. Há outras que eu penso que não. Não, eu tenho muito orgulho da minha história. Felizmente tenho. Obviamente que todos esses desvios tirou-me de outras potenciais oportunidades, não é? Fez com que eu nunca fui um bom aluno, tive muita dificuldade na escola. Tirar o 12º foi tirado a ferros,
mas tirei. Aquela coisa, tenho mas que passar tive, a isto que é pá, para a minha mãe 5 não anos lixar a cabeça. Para teres uma ideia, eu tive 5 anos para fazer matemática, penso 11º e 4 para fazer 12º ou vice-versa, não é? Claro. Portanto, foi isto, mas tirei. Hoje quase não se fala em estudar à noite, mas na altura era mais normal isso acontecer. Claro. Portanto, tive uns bons anos a estudar à noite, ingressei no mercado de trabalho muito cedo, desde ocupações de verão aos meus 18 anos mal feitos, já tinha um contrato de trabalho, não é? Eu já tive o meu primeiro contrato de trabalho, Mas portanto... porque tu quiseste ou Porque eu os teus quis. Não, pais? não, porque eu quis. Porque tu quiseste. Sim. Não quis seguir o caminho dos estudos e orientei-me, não é? Claro. Claro, Foste e vida fora. experimentei muitas coisas, até que... e neste processo todo fui tendo mais projetos paralelos, não é? Quer dizer, e um dos projetos também me trouxe fez com que as pessoas me conhecessem, que aconteceu em 97, que foi a Antidote Productions, não é? Que, no Eu ia fundo, falar exatamente sobre isto, que lembro perfeitamente das suas festas. Chegaste a fazer uma, lembro-me como se fosse hoje. Eu ainda era assim uma garota, mas pronto, também assim muito desejosa de viver a vida. Numas que tu organizavas ali para o lado, depois de Óbidos, portanto Sim, houve ali nos armazéns da Luceira, exatamente, não é? umas coisas cena assim do Kevin, que era o espaço de cenografia da empresa que o Kevin tinha na altura com o Feijão e com o Marco, sim, por exemplo, não é? Organizaste país fora ou era uma coisa muito aqui? Não, portanto, a Antidote tinha aqui várias variantes. A Antidote Productions essencialmente movimentava-se na zona, porque tínhamos uma vertente com o hype das rave parties, não é? Surgiu em Portugal em 95, foi quando, quer dizer, as primeiras surgiram em 92, 93, 95, 96 foi o hype e a Antidote surge em 97. Já não apanhámos o hype, mas essencialmente movimentávamos na zona. Mas nós não nos limitávamos a fazer um flyer e a contratar DJs, não é? E a correr o risco da porta, de correr bem ou correr mal. Não, nós fazíamos toda a produção e o nosso cartão de visita tinha a ver com a parte da cenografia, com a parte da criação de ambientes, não é? A parte da decoração. Isso era muito da tua cabeça, que adorava este mundo da arte também. Sim, eu estava muito envolvido. A ideia da Antidote não surgiu de mim, portanto, quem me lançou o desafio foi o Gi, o Luís Miguel Cardoso, a ti se calhar não te diz muito, mas era um artista plástico que esteve ligado aos Vixit Corporation, não sei se diz alguma coisa, mas foi uma das bandas míticas dos anos 90, daquele movimento de bandas caldenses. E depois viveu muitos anos em Bruxelas, como designer no Parlamento Europeu, e agora vivo aqui, próximo ali, na Fanadia. A ideia partiu dele, mas antes do primeiro aniversário ele já não estava no projeto. Okay? Portanto, eu dei continuidade com o PC, éramos os três ao início. Para dizer que, como Antidote, também fomos convidados para ir fazer produções fora, e mais tarde lançámos o projeto dos Video House Stars, o projeto de video jamming. Portanto, nós como Antidote ainda fomos atuar, fizemos produções, ainda fomos fazer produções à CADOC, fomos Paradise Garage em Lisboa, alguns sítios emblemáticos do país. Sim. Muitos deles já não existem, mas continuam a ser nomes, claro, não é? Pelo menos para gerações que passaram por mais lá. passadas, Claro. não é? As atuais nunca ouviram falar. Lançamos os Video All Stars, que era um projeto dentro da Antidote, quando a decoração das festas passou a uma vertente mais multimédia e menos de luz negra e menos de artes plásticas, menos de instalação e mais visual, mais multimédia. E aí lançamos os Video All Stars, surge o projeto Video All Stars, que correu mesmo muito bem. Estamos a falar tudo antes de Azaz? Portanto... Ou durante? Durante, sim. Ok. Sim. Video All Stars surge em 2002. Ok. Teve a sua principal atividade até 2005, 2006, ainda teve ali mais um ano, talvez, e depois as coisas foram acabando naturalmente. Éramos um coletivo, a Antidote, de vez em quando, muito raramente, ainda me apetece fazer uma festa e chamar-lhe Festa Antidote. Mas claro que as coisas são diferentes, obviamente. Ainda eras rapazinho para isso? Não, tenho feito, às vezes faço. Sim, fiz em dezembro, por exemplo, fiz uma, mas é
quando me apetece. Claro. Mas de repente eu dei por mim, eu numa das últimas festas dei por mim Olhar à totalmente tua volta. emocionado, a chorar, quando percebi, porra, passaram-se 25 anos, meu. Estás a ver? Tipo, já se passou este tempo todo, ou 25 ou mais, não é? ou Portanto, mais. 97 já vamos a caminho dos 30, não é? Claro. Eh, E isto é com muita nostalgia. Tu emocionas-te porque ficas muito De nostálgico. vez em quando, sim, não é? Porque foste perdendo também a alguns pelo caminho, foi isso? Também, claro que sim, claro que sim. Essa parte, eu sou muito emocional, tento não o ser em público, mas eu sou muito emocional, mas depois tenho ainda muito o chip dos homens não choram em público. Não tens nada, não tens Eu nada. tenho um bocadinho, mas sinto que este último ano muita coisa mudou. Sinto diferente, já me tenho tido a capacidade de vulnerabilizar com muito mais facilidade. Porque é tão do que importante até para chorarmos, não é? é maravilhoso. É libertador. Eu costumo dizer que o estado em que és mais tu, na tua essência, é no estado quando te permites vulnerabilizar a esse ponto. E se o consegues fazer em público, ainda mais profundo se torna. É a destruturação completa, não É é? quando tiras todas capa as toda, não é? máscaras, tudo que tu permanentemente colocas na personagem que tu criaste socialmente ou que a sociedade te incutiu, não é? E quando realmente tu consegues estar mais Sabes que próximo outro daquilo dia que tu és. alguém me dizia, olha, até foi a Renata da Ave exatamente, porque ela dizia-me, "Pá, não sei de que forma é que, é que isto possa ter interesse, a minha história, e a história dela é uma história, pá, impressionante, uma história de doenças, de mortes, pronto. E eu dizia-lhe a ela que é inspirador, porque quem nos ouve com os ouvidos que deve ouvir, nós, quem conta a sua história, quem tem esta capacidade, pode estar a ajudar muitos sem saber. Claro que sim, claro que sim. E eu Sem acho dúvida. que estas conversas muitas das vezes são muito importantes para isto, porque efetivamente aquilo que nós vemos, o nosso dia-a-dia da passagem, olá Zé, está tudo bem, está tudo bom e não sei o quê, não é? Aquilo depois que vai dentro de nós, as nossas histórias e que fizeram de nós aquilo que nós somos e o nosso percurso, conta tanta coisa e pode ajudar tantos no seu percurso sem também, dúvida, não é? sem dúvida. No seu Há percurso. coisinhas tão simples e que já ajudam tanto. Eu costumo dizer que na restauração, portanto, apesar de estar eu identificar talvez como uma das 3 piores restaurações, profissões que uma pessoa pode escolher, eu costumo dizer que também temos esta oportunidade de às vezes criar o momento alto do dia a alguém. Claro. Seja através do alimento, Claro. porque a nossa vida anda muito à volta da nutrição física também. Claro. Mas Mas a mesa, não fôssemos nós mediterrâneos, não é? exato, Aquela também coisa essa questão da partilha, não é? prazer, não é? O prazer também está muito associado ao comer, mas não só por esse pressuposto, mas também pelo pressuposto de trabalhar para pessoas, de pessoas para pessoas. E quando trabalhas para pessoas, às vezes aquela pessoa só precisa ser bem tratada. Exatamente. Um sorriso, às vezes, é o que chega, não é? Saber, Uma boa palavra, não é? Mas estar presente. Sei que isto é um pouco poético, sei que E parece quase clichê, mas não é. Vou-te dizer, porque eu cada vez mais sinto isto, não é para mim, para a minha verdade, que é, quando sentimos que o caminho não é solitário, é muito melhor. Exato, sem E dúvida. é muito mais fácil. Claro. E, portanto, às vezes, um sorriso sim muda o dia de uma pessoa, uma palavra boa muda o dia de uma pessoa, o dizer, olha, hoje estás bonita, olha, hoje estás giro, olha, hoje está, não é? E até pode ser uma situação de conflito que surge, que é muito natural na nossa atividade profissional, pá, e às vezes é só perceber, é só não desvalorizar. Às vezes aquilo que a pessoa precisa é que alguém lhe dê razão. Claro. Isto às vezes é tão importante Então não para é. o outro, porque às vezes nós também não conseguimos. Não é? Sim, E exatamente. às vezes há pessoas que também nos E às colocam vezes num sítio Claro. com o qual nós não nos identificamos, mas às vezes vamos a esse sítio também. Então vamos lá voltar atrás. Voltar um bocadinho atrás, Nesta altura, estavas na ESAD? Não, eu Não nunca estavas estive na na ESAD, ESAD. nunca Não, estiveste, mas eu estiveste fiz, ali ligado. fiz uma tentativa de... Mas sim, vamos voltar atrás, é importante. Eu quando falo nos Video All Stars,
falo no projeto multimédia, não é? De videojamming, não só mais artístico, como também corporate, também tínhamos uma vertente empresarial. E eu, nessa altura, tentei concorrer ao curso de som e imagem da ESAD. Não me recordo se no primeiro ou no segundo ano do curso. Foi num desses dois. Mas, realmente, as minhas médias eram muito baixas. Eu propus-me a exames de matérias que eu nunca tinha dado. Eu nunca fui um grande aluno, porque eu sou muito ar e pouco terra, portanto eu começo a estudar e a minha cabeça já não está ali. Já está no sítio quase qualquer. à terceira linha já não está ali, portanto muita dificuldade em fixar matéria. E para juntar à festa, no dia do exame, era uma segunda-feira, e eu na altura andávamos a fazer videojamming nos concertos de Gomo, e eu resolvi ir fazer um videojamming a Gomo. Cheguei a casa de um sábado para domingo às 8 da manhã, e tinha o exame na segunda-feira, e não ajudou também. Não ajudou nada. Não ajudou nada. Não ajudou nada. Portanto, tive positivo, o que foi muito bom. Tive 12 ou 13, que foi espetacular para mim. Mas não deu para entrar. Mas eu vinha com médias de 10, 10, 10 e coisas do género. O 11 já era uma grande nota para mim. Tens pena hoje em dia? Tens pena de não ter... Não tenho pena. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o importante é chegarmos a uma parte da nossa vida em que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E não podemos olhar para isso de uma forma muito emocional. Temos que aceitar. Porque senão também pegamos a isso, não é? E não conseguimos andar para a frente. Exato. Houve uma aprendizagem, não fiz isso, provavelmente dei continuidade ao projeto do Maratona e mais tarde arrisquei noutros projetos na mesma área. Eu tenho uma coisa, uma característica que é, eu não olho para o negócio na vertente negócio puro e duro. Claro que as coisas têm que ser, no mínimo, sustentáveis. Claro que essa abundância material também nos traz uma segurança. Costuma-se dizer que o dinheiro deve ser o suficiente para nós não termos que pensar nele. Obviamente, não é? Não dependemos dele, mas todos gostamos de ter esse conforto, obviamente. Não é? Agora, efetivamente, se eu tivesse ido por outro caminho, a minha vida teria feito outras escolhas. Não é? Como eu digo, é só virar à direita e não virar à esquerda, e a escolha e já nos vai trazer outras não cenas, é? não é? O outro agora, e o agora nós não o controlamos, não é? Porque tu pegas no Maratona porque queres ou porque havia a necessidade disso? Mais ou menos, sim. Não foi bem um querer. Eu, em 96, eu trabalhava na serigrafia do GI, que era a serigrafia Santo Onofre. E o meu pai foi-me... Portanto, eu trabalhei muito pequeno a ajudar, mas com conflitos que tive, eu tive uma fase que eu tive proibido de entrar no Maratona, para veres o nível da coisa. Ok? Portanto, eu às vezes a entrar era às escondidas na sala de jogos, para o meu pai não me ver, porque a coisa chegou a esse ponto. Claro. E, desculpa, faz mal. De vez em quando e tu digo uma estás coisa a trabalhar numa serigrafia? Já sei, exato, obrigado. E em determinada altura, portanto, para dizer que não foi um percurso linear no Maratona, eu aos 18 anos, eu fiz a abertura do continente aqui das Caldas, que ainda era o modelo Prisonic na altura. Sim. E eu fui para a tropa com 19 anos e fiz a tropa voluntária, não é voluntária. Fiz o serviço militar obrigatório todo com 19 anos, que não era normal também, estás a perceber? Geralmente ias no ano que fazias 21 anos, só que foi no ano em que muita gente deixou de ir e eles juntaram os que nasceram em 73 aos que nasceram em 72. E eu só nasci a dezembro de 73, mas já iria no ano em que fazia 20, mas eu fazia anos em dezembro e fui para a tropa em janeiro. Portanto, fez com que eu tinha 19 anos acabadinhos de fazer, tinha feito 19 anos há um mês e 5 dias, e sou chamado para a tropa, que foi um desespero, confesso. Um desespero, esta informação, quando percebi que eu ia para a tropa, eu chorei baba e reino. Imagino. Não, foi desesperante, sério. Pensaste assim, o que é que vai ser de mim? Eu cheio de ideias e gosto de viver o mundo e gosto de viver tudo, agora vou ter... Olhando para trás, eu voltava a ir. Voltava e hoje até defendo que, por uma determinada vertente, eu acho que deveria continuar
a ser obrigatório. Aprendeste Pela algumas coisas lá? Epá, tive cenas incríveis, tive sério? coisas muito boas, sim, sim, que fixe. a sério, tem uma vertente muito boa, obviamente que a mentalidade dos miúdos hoje é diferente da nossa, não é? completamente Portanto, diferente, seria um claro. castigo certamente maior do que o nosso na altura, mas não me arrependo nada de ter ido e fez parte da minha história, mas para dizer que quando regressei fui fazer outras coisas, também tive uma fase menos boa da minha vida, Claro, consumos, drogas, toxicodependências, etc. E no fundo foi Houve isso. tratamentos no meio disto tudo? Houve. Mas para mim só há um tratamento para a adição, que é a força de vontade, a vontade de mudar. Se não fores tu, não há tratamento. Não há nenhum que tratamentos. salve. Enquanto fazes porque dá jeito ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, não vai correr bem. É até à primeira recaída. Só faz sentido quando tu decides fazer por ti. Tu concordas quando há tantos psicólogos que defendem que um adicto é sempre um adicto a vida toda? Completamente, completamente. Essa é a grande motivação para não voltar a tocar, porque eu sei que no dia em que tocar vai-me apetecer mais vezes. Pode não ser imediato, claro. mas uma pessoa vai lá cair. Claro. Portanto, costuma-se dizer que é uma doença incurável, não é? Claro. E pode ser mortal também. Tanto porque às vezes fala-se destas questões como. Como é que eu hei de dizer isto? Como se não fosse uma doença. Portanto, não, porque havia de se calhar muito dinheiro, ou não sei o quê, ou porque isto, ou porque aquilo. Mas quer dizer, a verdade, e em boa verdade, é que tanto os pobres são adictos, como os ricos também podem ser adictos. Sim. Portanto, isto não tem nada a ver. Não tem a ver com a educação, não tem a ver com classe classe social, nem nem é? com... É efetivamente o uma lado doença, cultural. como outra qualquer. Como tudo, como qualquer escolha na vida, tudo nos traz aprendizagens. E às vezes nós escolhemos o caminho mais difícil, mais exigente, mas são aprendizagens e, como eu te digo, eu tenho muito orgulho na minha história. Claro. Não é? Toda ela... Um dia vais contar a tua história aos teus filhos? Sem problema nenhum. Tranquilamente? Sim, sem problema nenhum. Sim, completamente. Aliás, o meu filho tem 11 anos, mas nós já tivemos conversas do género, eu e a mãe, não é? Que se um dia quiser experimentar, fala connosco. Exatamente. Não é? Exatamente. Não consumo nada há pelo menos 15 anos. E hoje em dia, mais do que na tua altura ainda, a informação hoje em dia é essencial e primordial, não é? Claro. Porque na altura, era o que havia, não é? E eu acredito mesmo nisto, que há coisas que tu não controlas. E há coisas que tu tens que lá ir, é porque há algo para aprender ali. Exatamente. Não é? Por muito que doa, Estava há no teu algo caminho. para aprender. E, portanto, para mim, é apenas mais um episódio da minha vida. Diz-me uma coisa, os teus pais ainda são vivos? Não. Nem pai, nem mãe? Não. Eles morreram com diferença de 13 meses. Portanto, a minha mãe já morreu em 2004, mas a minha mãe teve Alzheimer com primeiros sintomas com 49 anos. Portanto, eu estou com 51, é só para termos um termo de comparação, não é? Claro. E significa que há muito mais anos do que a data em que partiu, que na realidade já não estava cá, não é? Eu diria que os primeiros sintomas devem ter aparecido mais ou menos em 92, por aí, e ela morreu em 2004, não é? O meu pai também viveu com um cancro durante, eu diria, também mais ou menos o mesmo timing, 10, 12, 13 anos, talvez. Portanto, foi duro, foi muito duro. Foi uma altura duríssima? Foi. Posso fazer uma pergunta? Ficou alguma coisa por dizer? Fica sempre. Isso é para a vida. E por mim, eles até podem morrer aos 90 e vão ficar coisas por dizer. Estamos na meia hora? Ok, obrigada. Desculpa. Não faz mal. Ficaram algumas coisas. Mas falas com eles? Já falei. Não falo regularmente, mas já tive um episódio na minha vida com a minha mãe, porque foi onde ficaram mais coisas por dizer, que foi super intenso. Mas foi a parte mais difícil da tua vida? eu
Eu não sei, quer dizer, eu não sei dizer. Eu gostava só de contar uma história sobre essa coisa, esta tendência que nós temos de conotar o melhor, o pior, o mais, o menos. Eu aqui há uns anos, estava ali a grávida do João, nós fizemos uma viagem à Ilha Terceira. E eu andava à procura de um sítio que queria lá ir ter de carro, que já lá tinha estado uns anos antes. E paro e pergunto a um adolescente, tipo, que andava com umas vacas ali, que nunca saiu dali, nunca saiu da ilha, e pergunto, olha, tu sabes-me dizer qual é o melhor caminho para chegar ao sítio que eu queria chegar? O rapaz fica a olhar para mim, assim com uma cara, meio admirado, e responde, eu não sei. E eu a pensar para mim, como não sabes? Então tu nunca saíste daqui, mas este gajo está a gozar comigo. Ao qual ele, às tantas, respondeu-me, oi, por ali há um caminho, mas eu não sei se é o melhor, porque eu perguntei-lhe qual era o melhor caminho para chegar àquele sítio. Portanto, tu, quando me perguntas se terá sido o pior período, eu não sei. Não sei. Foi um período super exigente, claro que sim, mas não sei se foi o pior, porque já tive muita pancada, muita adversidade, não é? Mas não... Quase que não dá para quantificar. Não dá. Claro. Não é? Foi um período difícil, foi. Pegas no maratona exatamente por isto, porque o teu pai adoece ou não? O meu pai vai-me buscar numa altura em que ficou sem funcionários, ok? Ou tinha só um funcionário. E a minha mãe estava muito doente, ele estava doente já com uma doença, já sabia que não teria cura. Já não teria cura. E, portanto, foi quase um encostar à parede, meu amigo, ou tu pegas nisto ou eu vou ter que passar isto. Não foi no imediato, porque eu primeiro tinha que dar provas que conseguia, mas foi com esse argumento do, pá, eu preciso de ajuda. E eu fui um bocadinho obrigado, que ainda estava numa fase da minha vida agitada, e por lá fui ficando até olhar para aquilo. Portanto, meu pai partiu em 2005 e eu fiz a grande remodelação em 2009, não é? Foi uma coisa que demorou, foi pensado. Aliás, em 2005, quando ele parte, é quando eu começo a introduzir novos conceitos, a coisa corria bem. Porque quando ele parte, talvez quando ele parte, tu pensaste assim, não, agora eu tenho que assumir, agora houve este clique? Não, mais ou menos, quer dizer, eu não me recordo bem, se queres te diga, mas não... Houve pelo menos um impulso de introduzir algo diferente, que ele já incentivava, na realidade, ele já incentivava. Foi quando nós começámos a introduzir as saladas, as sandes, etc. Como é que os seus pais queriam maratona? Sempre foi maratona? O maratona é, na sua origem, não familiar, que se chama maratona. O maratona existe desde 66, o meu pai adquiriu... não é empresa, porque ele criou uma empresa para aquilo, mas adquiriu o espaço do imóvel em 1980. Correto. Onde depois teve um ano e tal fechado e só abriu em 82. Abrir ao público só em 82. Ele já era um empreendedor, então? O meu pai foi um grande empreendedor. O meu pai veio da África, onde começou... Há uma fotografia muito engraçada que a minha mãe lhe ofereceu num determinado aniversário, que tinha fotografias da sua primeira casa, que era uma casa feita de lama, de canas, a sua segunda, que era feita de lama, e depois uma fotografia de um dos armazéns que ele lá deixou, não é? Portanto, ele realmente tinha essa capacidade de fazer acontecer, e os tempos eram o que eram diferentes, mas o meu pai foi para a África e deixou lá muita coisa. Deixou lá tudo. Era só para percebermos como é que ele chega aqui ao maratona. Pronto, então tu entras no maratona e fazes aqui uma transformação. Não foi imediata, foi gradual. Como eu digo, eu havia a vontade já dele de mudar um bocadinho o conceito, fomos alterando, as coisas corriam bem. Porque a sociedade também assim o começava a exigir, não é? Uma coisa com outra qualidade. E quer queiramos, quer não, a restauração tem esta capacidade, toda a gente sabe que é uma vida que não é desejável, mas muita gente tem este desejo de ter o seu restaurante. Tem este certo glamour, esta coisa de ter um restaurante. Mas eu vou-te fazer a pergunta, que é, esta coisa da restauração, para ti seria o caminho se fosse só teu? Ou é o caminho porque te deixaram de herança isto? Não, penso que nunca seria o meu caminho. Nunca seria o teu caminho, não é? Não, penso que não. Aliás, eu tinha o café e sempre disse restaurantes nunca na vida.
Só que na realidade surge naturalmente pelo espaço físico em si. Claro. Tinhas uma sala de jogos que, apesar de estar no centro, tinha uma boa área, mas está muito escondido. Claro. Tu acreditas que há 16 anos que o restaurante existe e tu acredita que eu tenho clientes do café que não sabem que existe o restaurante ao lado. Acredito. Portanto, ali foi quase por uma exclusão de partes. O café, sim, fazia sentido dar continuidade e remodelá-lo e evoluir. O restaurante, o que é que eu mais poderia fazer ali, quase como uma extensão do que já fazia e corria bem, não é? E que também te portanto, permite algumas brincadeiras de vez em quando. Também te permite, claro que sim. Claro que Permite, sim. pelo menos, esqueceres que estás na restauração, Claro, não é? tem coisas boas, não é? claro. Caramba, Sim. e também usufruires um bocado da cena, não é? Claro. Um bocadinho Mas olha, isto. dizer-te que, portanto, eu sempre estive ligado a projetos, não é? Desde Antidotes, Video All Stars, tive a cena da Vanity Land, que também foi mais do que uma loja de roupa, foi um grande projeto. No outro dia, minha ex-companheira e sócia mandou-me fotos, porque eu fiquei sem fotos nenhumas, onde eu tenho uma foto de uma exposição que eu fiz, só de exposição de cartazes de eventos nossos. E eram dezenas deles, dezenas. Eu vejo uma mancha que, se os contar, deve ter ali mais 50 cartazes. E supostamente era só uma loja de roupa. Maravilha. E era muito mais do que isso. Portanto, eu sempre gostei muito de estar ligado a projetos e eu olhei para a Maratona como um projeto. Claro, ok? claro. E depois, Parece que e fizeste- dali vieram outros projetos, Fizeste um bocadinho um obviamente, reset não é? na tua cabeça, que é, ok, não vou olhar para isto como um restaurante. Não, é mais um não projeto que eu tanto vou como abraçar. negócio, não só é? que, Não tanto como, mas no fundo é. A exigência é que são projetos de muito investimento, não é? Claro. E se quando corre mal, e se corre mal, ficas anos agarrado a esse endividamento, não é? Isto porque já tive projetos que não correram bem e que já os fechei e hei de continuar a pagar durante muito tempo. Não é? Mais ou menos quando estás a pagar um carro e bates com o carro, não é? Exatamente. Só que o volume, o dinheiro em questão é outro volume. É não outro, não é? Exato. Entretanto, a maratona, pá, as coisas correm bem. Um sítio, hoje em dia, que as pessoas, é aprazível de ir. As pessoas gostam, já tens a tua clientela fixa e é aquela que não é fixa. Gosta de ir, gosta de comer, tens o sistema montado, que esta é que é a realidade, não é? Para outro dia alguém me dizia, também da restauração, já não sei quem é que era, me dizia que eu perguntei qual é que é o maior desafio e a pessoa dizia-me, pá, neste momento, contratar pessoas. Também sentes isto, se calhar? Sim, claro que sim. Penso eu, não é? Sim. E- E pessoas, e quando as consegues contratar, pessoas que venham com um sentimento de pertença, com entrega, Claro. Eu antigamente Com costumava alguma dizer, visão também. eu usava uma expressão que era, tu para entrar no mercado de trabalho tens de estar disponível para dar tudo e mais um bocadinho. Hoje em dia é difícil buscar pessoas que estejam disponíveis para dar tudo e mais um bocadinho. Exatamente. De preferência, Dessem se um puder bocadinho. menos um bocadinho, Ou se é o que a dessem maioria... só um bocadinho já não era Há mau. exceções Claro. e não tem a ver com idade. Claro, ok? exatamente. Eu tenho miúdos de 19 ou 20 anos que têm um sentido de pertença muito superior a pessoas, não da minha idade, mas acima dos 40 anos. Portanto, isto não tem a ver com a idade, Exatamente. é uma questão Sim, quase... e pelas tuas mãos forma- já passaram centenas de eu não pessoas, sei. não é? Eu não Tu consigo. tens sempre isto na tua cabeça, Zé, que é, se não correr bem, eu tenho uma parga de famílias às minhas costas? Há muitas coisas que surgem nos momentos em que não corre bem. Há isto é duro? Claro que é. Houve uma altura que eu tinha uma grande ambição, um desejo, ou uma missão. Houve uma altura que eu considerava quase como uma missão, que era mesmo gerar emprego. Eu cheguei a ter 60 trabalhadores. Ui, ok? estamos a falar de uma Eu máquina. cheguei a ter 60 trabalhadores. Pá, os tempos mudam, a energia muda, nós mudamos, o mercado mudou. Eu hoje não penso da mesma maneira, portanto penso que quantos menos melhor, mais fácil, quantos menos mais fácil. Exatamente. Mas também tem a ver com o teu desgaste, com o teu cansaço, com os anos que uma pessoa vai tendo disto. É natural. A minha energia hoje, e mesmo assim eu continuo a sentir que ainda tenho capacidade para fazer coisas, mas não pode ser a mesma de há 15 anos, de há 20 anos, de há 30 anos atrás. Mas a verdade é que ainda te sentiste com força suficiente para abrir um restaurante em São Martim.
Sim, isso já foi em 2018, Em não é? 2018. Já passaram 7 anos, na realidade, e depois disso já abriu Prontos, na altura, Exatamente. não é? Que E depois entretanto, já me saíste, desliguei. desligaste Sim, com a pronto, pandemia não foi? desliguei-me, Portanto, sim, exato. sim. Tivemos aqui o Rui outro dia e ele estava a falar sobre Sim, isso, claro, sim. exato. Que tu Sim. iniciaste o Prontos com ele Sim, e a depois parte de acabaste. cafetaria, o projeto giro, mas não correu bem, pronto, é o que é. Exatamente, é o que é, como tantas Exato. coisas não correm Claro, bem na nossa claro. vida. Em Aprendizagens. São Martinho, foi o quê? Foi uma questão... Há uma fase Vou da voltar vida. um bocadinho Eu vou dizer isto muito abertamente porque é aquilo que é, e eu observo à minha volta e aquilo pelo qual quase esse chamamento que eu passei, eu observo e vou percebendo de pessoas que eu conheço a passar pelo mesmo, não é? Há uma fase na tua vida, quando as coisas te correm bem, que tu achas que tens uma varinha de condão. Tu achas que criaste uma marca, tu achas que a marca é suficientemente reconhecida e onde tu tocares transformas em sucesso. Não é verdade. Não é verdade. Ou pode ser verdade, porque até acredito que o sucesso e o insucesso têm variantes que tu não controlas. Claro. Não é? Acho que inevitavelmente na nossa vida há coisas que temos que experienciar e uns têm que experienciar às vezes também a escassez, outros a abundância. Exatamente. E numa fase uma coisa, noutra fase outra, e voltamos lá e andamos sempre aqui neste movimento. E nessa fase eu tive um sonho assumido, que era, eu queria ter um grupo de restauração. Eu tinha esse sonho, esse desejo. Era mais do que... Quase uma cadeia. Pensaste assim, ter negócios, mas negócios de marcas. Claro, não era exatamente. replicar um negócio, sim, porque criativo enquanto sou, houve uma fase que eu quase que me via quase mais como um criador de marcas, ok? Claro. Só que isso está tudo certo se tu tiveres uma estrutura certa e em cada um nas suas competências à tua volta. Exatamente. Porque acima de tudo tens de ter bons gestores. E eu não tive. E se não houver... Ou seja, eu era o criativo e achava que era gestor também. E se não houver as variáveis de mercado que temos assistido ao longo destes anos. Também, não é? Não é? Exatamente, Portanto, claro que sim. Dentro do que controlamos. Mas Exatamente. isso começaria logo na fase de... se percebes que não tens... Se não houver um estudo de mercado conciso, nem sequer avanças. Claro. E qual estudo de mercado? Eu quero. Claro, não é? Eu claro. quero... Vamos Há dinheiro, os bancos gostam de emprestar dinheiro quando sentem que há garantia, não é? Pronto, e eu aí tive que perceber que não é bem assim, tive que fazer as minhas aprendizagens, muitas da pior maneira, não é? E tive coisas que não correram bem, e pronto, e é o que é. Vamos acabar o nosso podcast. Vou-te fazer a última pergunta, que é, eu olho para ti e eu sinto que tu és um homem de coração cheio, cheio de muita coisa. O que é que te enche mais o coração? As saudades daquilo que passaste ou do que não passaste? Olha, acaba por haver aqui algo que eu acabei por não falar, mas não tinha que ser por aí. Mas se calhar nem uma coisa nem outra, ok? Ok. Aquilo que efetivamente hoje me enche o coração é eu sentir que consigo cada vez mais ter consciência do que é agir a partir do coração. E isto, para muita gente é abstrato, para quem já quem já sentiu o que é isso, vai entender o que eu quero dizer. E que vai muito além da nossa atividade profissional, dos nossos bens materiais, vai muito além do que é palpável, que são coisas que apenas se sentem e que estão no emocional. E isto, para mim, é para isso que eu vivo, não é? Não consigo lá ir muitas vezes, mas essa sensação não a troco por nada. Olha, quero-te agradecer por tudo, porque eu sabia que esta conversa ia ser assim, boa, porque eu sinto, e apesar de achar que te conhecia, eu acho que efetivamente te conhecia um bocadinho. Porque é fácil olhar para ti e perceber que és uma boa pessoa. E muito obrigada por isso e por tudo o que tens dado à cidade. Muito obrigada. Zé Lai, muito obrigada. Até para a semana.